Eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. A última parte do Evangelho narra o ministério de Jesus em Jerusalém, sua paixão e morte. Jesus foi crucificado, morreu como criminoso e subversivo. Tudo acabou? Os discípulos de Emaús, outra narrativa própria do Evangelho de Lucas, descreve o estado de ânimo da comunidade cristã. Nós esperávamos que fosse Jesus o Nazareno quem libertaria Israel. Grande parte do povo judeu esperava um Messias rei que fosse forte e derrotasse o Império Romano, dando liberdade para o povo judeu e restabelecendo a realeza de Israel. Este ensinamento fazia parte da catequese oficial dos judeus e era a maneira oficial de pensar de muitas pessoas. Por isso, os seguidores e as seguidoras de Jesus tiveram dificuldade de entender a sua maneira de agir. Nessa realidade de dúvida e de descrença, a comunidade de Lucas descreve como fez a sua experiência de Jesus ressuscitado. Luiz, como podemos ler a narrativa dos discípulos de Emaús? No relato dos discípulos de Emaús, nós podemos ver que a comunidade de Lucas está com dificuldade para viver o Jesus ressuscitado. Com esse relato, o autor do Evangelho quer dizer que a experiência da ressurreição de Jesus se manifesta na vivência dos ensinamentos de Jesus, que continua na prática das comunidades, mesmo após a sua morte. É na experiência da partilha do pão que os discípulos experimentam a presença viva do Jesus ressuscitado. O próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. O Deus da vida está sempre presente na caminhada da comunidade, participando da vida das pessoas, dos problemas e lutas. A vida das pessoas de nossas comunidades, a acolhida, a escuta das pessoas que frequentam nossos encontros, deve ter um lugar central em nossas reflexões, em nossas celebrações. Isso possibilita as pessoas a se conhecerem, a se abrirem umas às outras e unirem-se em práticas solidárias. A caminhada deve ser sempre comunitária. Insensato e lento de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Ao falar da morte e ressurreição de Jesus, a comunidade insiste na expressão segundo as Escrituras. Segundo o Antigo Testamento, interpretado a partir dos oprimidos, o sofrimento e a morte de Jesus não são castigos, nem projeto de Deus, mas consequência de sua prática da justiça, misericórdia e solidariedade. Pedido dos discípulos: permanece conosco. Não basta escutar e conhecer a palavra, é necessário praticá-la. Eles convidam um forasteiro a hospedar-se conforme o espírito da lei da hospitalidade, resgatando assim a prática de Jesus. Isso mostra que a caminhada deles não terminou com a morte, mas continua na vida da comunidade. Uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Os discípulos reconhecem o ressuscitado no gesto comunitário da partilha do pão, que resume e simboliza a experiência da fraternidade na caminhada com Jesus de Nazaré. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Quando os olhos se abrem por meio do diálogo, da convivência, da partilha do pão, Jesus fica invisível, mas não desaparece,
porque Ele está vivo na vida deles, na vida comunitária, nas celebrações, na vida cotidiana, enfim, em todos os campos da sua missão. A experiência do encontro com Jesus tem que passar pelo coração. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? E depois de terem participado da partilha do pão, que os discípulos, naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Não basta escutar, compreender a palavra, nem somente participar dos rituais eucarísticos. É preciso superar os medos, levantar-se e voltar a caminhar para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, voltar para Jerusalém significa recolocar-se no caminho da prática fiel ao projeto de Jesus. Significa recolocar-se no caminho da missão e do discipulado que continuará depois do Evangelho, no livro dos Atos dos Apóstolos, com a missão indo até os confins da terra. A narrativa dos discípulos de Emaús tem uma intenção didática e catequética. Quer orientar e animar a caminhada da comunidade, mostrando que o projeto de Jesus não termina na cruz. Ele continua presente nas comunidades que anunciam e vivenciam a boa nova da vida, de fraternidade e justiça para todos e todas. E hoje, onde, na prática de nossas comunidades, podemos experimentar a presença de Jesus ressuscitado? E como essas experiências reforçam nosso compromisso com o projeto de Jesus? Em nosso aprofundamento do Evangelho de Lucas, aprendemos que ser discípula ou discípulo de Jesus é colocar-se a caminho. A comunidade que vive com os pés na realidade, dialoga, acolhe e partilha, solidariza-se com os oprimidos. Ela reconhece Jesus vivo em seu meio. Ele não é um Messias poderoso e triunfalista, mas é um Messias servo, com a prática do amor, da misericórdia e doação, simbolizada pelo gesto da partilha do pão com as multidões famintas e abandonadas pelos governantes. No encontro de hoje, a nossa reflexão centrou-se sobre o caminho do discipulado, apresentado pelo Evangelho de Lucas, que nos impulsiona constantemente em direção ao próximo. Este é o nosso caminho.